Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite do nosso estudo do Evangelho com Emmanuel. Na noite de hoje, estudamos o livro Caminho, Verdade e Vida. Então, boa noite, Cláudia. Boa noite, Rita Souza. Rita Martins, que está com problema de internet, que está oscilando, mas que está aqui conosco, né? Que Deus nos abençoe nesse trabalho, nesse momento de reflexão do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe, e os encarnados e desencarnados, presentes agora no momento, ou que venham nos assistir posteriormente. Boa noite, Ritinha, tudo bem? Boa noite, Rita. Boa noite, gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. O negócio está muito complicado aqui. Mas boa noite, que Jesus nos sustente e nos ampare. E assim seja. Aí a gente dá boa noite à nossa querida Creuza, que já chegou, a Luísa Helena, e aí a gente vai para a leitura do nosso Evangelho de hoje, como todos já sabem. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 2, que é de praxe, né? Antes de iniciarmos qualquer trabalho, Kardec nos ensina isso e a nossa Casa Espírita nos reforça esse ensinamento, né? Antes de iniciarmos qualquer trabalho, que busquemos uma página do Evangelho e uma prece. O capítulo de hoje é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item é o item 4, que vem falar para a gente da realeza de Jesus, e quem nos fala é Allan Kardec. E Kardec nos fala: a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título do rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar, numa ordem de ideias qualquer que domina seu século. Influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal consagra pela posteridade. Não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa. Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes.
ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas das vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba justamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos. Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. E aí a gente convida a Claudinha para fazer a prece de hoje, para iniciarmos o nosso estudo. Boa noite, Glória. Boa noite, Denise. Sejam todos muito bem-vindos. Então, queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos, dizendo assim: Senhor, aqui estamos para mais um momento de reflexão sobre o Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, aprender e a vivenciá-lo no nosso dia a dia, reforçando a nossa fé, a confiança em Ti, que ampare a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui estiverem presentes, que se sintam amparados, acolhidos nessa busca, Senhor, de encontrar o Seu reino dentro de nós para exercitarmos o amor. Que Deus nos ampare, nos ilumine e nos guie, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Ritinha, dá para ler? Está contigo agora. Pode ler, está com você, Ritinha. É você. Ela não conseguiu. Eu acho que seria interessante a gente ler e aí ela fazer as Vamos colocações. lá. A lição de hoje, gente, a lição de hoje que nos foi convidado, que a gente dando continuidade ao estudo, ao caminho, verdade e vida, nós estamos na lição 107, que ela está intitulada Vinda do Reino. E tem uma passagem, Emmanuel traz uma passagem que ele vai analisar, que é o reino de Deus não vem com aparência exterior. É Jesus que nos fala por Lucas 17, 20. E ele nos fala: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversações alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinoso a preocupação por demonstrar pompas e numerosos vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Tudo bem? Não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vasto de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos, redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente da visão dos humanos.
E aí, essa passagem... Rita? Oi. Pode começar a comentar. Oi. Pode começar aí a comentar antes de você cair. Fala logo. Já li, pode começar a comentar. Gente, essa internet está muito doida. Então, vinda do reino. Então, essa questão do reino é uma questão muito séria, muito grave, porque muitos materializam essa questão do reino, né? Trazem essa... encaram o reino de Deus como um lugar circunscrito, como as bênçãos da terra. E, na verdade, o reino de Deus é um estado de espírito. Ele é construído dentro de nós e, a partir dessa construção, ela se irradia em torno de nós. É muito interessante, Emmanuel vai dizer isso aqui, né, ao longo dos parágrafos, que muitas instituições religiosas se preocupam muito com os adeptos, o número de adeptos da sua religião, o número de frequentadores, o número de participantes. E, na verdade, isso não é importante. O importante é que cada um se converta verdadeiramente. Eu até, quando eu estava estudando, né, foi meio difícil estudar hoje com a internet, mas me veio uma frase assim na minha cabeça, eu até consegui escrever, né? A nossa verdadeira conversão se fará notada pelas nossas atitudes diárias e não por fazermos parte da estatística das casas espíritas. Essa é a diferença, porque são as nossas atitudes que vão refletir em torno de nós e vão, de alguma forma, chamar a atenção de outros. E outros podem querer em relação às atitudes da vida. É isso. Exatamente isso, né? Pode falar, Cláudia. Não sei nem se vocês conseguiram ouvir o que eu falei. Ouvimos sim, Rita. Ouvimos. O interessante é o que a Rita estava falando, né? A questão que a gente quer materializar, né? A questão da conversão. O reino de Deus, eu tenho um capítulo do Evangelho, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E a primeira morada é essa construção do reino de Deus dentro de nós, de dentro para fora, nessa proposta, como a Rita estava falando, da conversão. E aí, essa passagem é muito profunda, né? Quando fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. A gente não tem que se preocupar com a conversão do outro, mas sim com a nossa própria conversão ao incorporar os valores do Cristo. Aqui vem falando muito dessa importância, né? De querer... Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então, é hora da gente cuidar da gente para poder a gente irradiar a lei de amor, né? Que Jesus quer nos exemplificar através do reino dele, porque é isso que ele quer de nós. Não é isso, Rita? E essa construção, né, desse reino cabe a cada um de nós. E a gente lembra, né, que lá no próprio capítulo 2 do Evangelho que a gente leu, no Evangelho, Kardec vem nos chamando a atenção para isso, né? Quando ele responde a Pilatos que ele é rei, mas que o reino dele não é nesse mundo. Quando ele traz essa fala, essa resposta a Pilatos, ele vem mostrar essa construção, esse caminho que devemos ter, né, esse caminho que ele está nos apresentando para a construção desse reino. Porque até então se pensava, né, e se agia em torno dos reinos materiais, como já foi dito. E essa construção desse reino espiritual que inicia em nós, como também já foi dito, é para que a gente possa perceber todo o trabalho que a doutrina espírita vem fazendo com cada um de nós. Porque se nós pararmos para avaliar os estudos que já realizamos, os estudos que estamos tendo primeiro para nos educar, para ir nos organizando. E isso faz parte do processo construtivo que Emmanuel vem chamando a atenção aqui para a gente dessa construção do reino. E aqui, a gente dá boa noite, aproveitando que eu devolver para a Rita. Está um barulho, Rita, está complicado. Está um barulho.
Tem, aí tem falar com a Dicéia, boa noite, Dicéia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marisa. Boa noite a nossa queridinha Fernanda. Cido Guerra, seja bem-vindo. E a Denise também, seja bem-vinda, que a gente não tinha falado ainda. Os demais a gente já cumprimentou, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco. E não se esqueçam, tragam suas colaborações, participem aí conosco. Estamos na lição 107, a vinda do reino. E aí, Rita, mais alguma consideração que dá para ler? Não. Então, quando ele fala aqui, quando ele começa falando no primeiro parágrafo, os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. É muito interessante que, quando ele vem trazendo essa questão da quantidade, né, quando ele fala dos agrupamentos religiosos no mundo, permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. A gente está sempre preocupado em converter o outro, mas nós mesmos não nos convertemos ainda. Quando a gente já estudou lá na lição 45, quando a gente estudou, que ela veio falando para a gente de... Não, foi a 45? Não, não é a lição 45, não, desculpe. É na página 45, que é a lição conversão. Quando a gente passou por aqui, por essa lição da conversão, a gente lembrou muito de Pedro, né? Que Pedro, ele ainda não estava convertido, naquele momento, inclusive, que Jesus pergunta a ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? A pergunta do Pedro, tu me amas 3 vezes, comprovou, naquele momento, que o Pedro ainda não tinha aprendido nada do que Jesus tinha trazido até então. E olha que ele era um discípulo que estava próximo de Jesus, muito próximo. Então, quando a gente se preocupa, quando ele traz aqui agora, quando Emmanuel traz essa questão da conversão, é uma transformação íntima de cada um. Não dá para a gente tentar transformar, para a gente transformar o outro. A gente tem na busca da nossa transformação, que é essa que é a nossa maior dificuldade. E quando ele vem falando dos agrupamentos religiosos, a gente muitas das vezes está disputando o número de adeptos até nos próprios centros espírita. Nos trabalhos, a gente disputa isso, porque o meu horário é melhor do que o seu, porque o meu tem mais gente, no teu tem menos. Essas questões que ele vem falando aqui. Por quê? Porque a gente acha que porque tem muita gente, a nossa fala vai estar trazendo mais adeptos. Será que é exatamente isso? Fala, Rita. Essa questão do número é muito complicado, né? Como você falou, às vezes existem... Você chega, às vezes, numa sala para fazer a instrução, e aí você vê, às vezes, 2, 3, e tem companheiros nossos que se frustram, queria a sala cheia, queria... E a gente tem que perceber que aquele ali é o nosso momento, é a nossa necessidade. E uma frase que sempre me vem na cabeça, né? Eu já conheço ela já há muitos anos, né? Devemos florescer onde Deus nos plantar. Se Deus nos plantou numa sala com 2 encarnados, a gente não sabe o número de desencarnados, é ali que a gente tem que florescer, que são aqueles que estão interessados naquele estudo, naquele momento, e a gente tem que fazer o melhor que a gente possa fazer, independente de onde a gente esteja. É que nem a questão das missões, né? Existem pessoas que sonham com missões grandiosas, missões ligadas à sociedade, à humanidade. Só que a gente ainda não tem condição, muitas das vezes, de estar ligado a esse número de pessoas. Então, a gente tem que sempre fazer o nosso melhor. Não importa quantos são, mas sim fazer o melhor diante daqueles que se apresentam para nós. E não se preocupar com a quantidade, e sim com a qualidade do que a gente está ali fazendo. Não é isso, Claudinha? Essa é a dificuldade. Só um instantinho, Cláudia. Aí, voltando aí, eu lembrei aqui
do Boa Nova, lá na lição 4 do Boa Nova, quando Jesus, na casa de Zebedeu, que ele fala, e aí no bate-papo dos dois, né? E Zebedeu vem dizendo, e aí vem o parágrafo, enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se estivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. E aí ele diz, grande reino, exclamou o velho pescador e, dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos nosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Jesus, ouvindo estas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas expressões. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é de número, é da verdade e do bem. Então, quando eu me lembro muito bem, quando o seu altivo nos convidava, a gente reclamava de algumas questões, aí o seu altivo perguntava, você trabalha pela causa, pela casa ou pelo outro? E quando Jesus traz isso para Zebedeu, fica claro que a gente precisa aprender a trabalhar pela causa. Qual é a causa? A causa do Cristo. Porque se o Espiritismo é o Evangelho redivivo, eu trabalho pela causa e não por ninguém. Por mais que a gente goste do outro, por mais que a gente goste da casa espírita, a gente trabalha pela causa. Porque a causa é maior que qualquer outra coisa. É isso que ele vem lembrando aqui para a gente. E quando nesse parágrafo ele traz, o primeiro parágrafo a gente já tentando medir quantidade, a gente esquece muitas das vezes dessas qualidades que a gente não mede. Claudinha, por favor. É interessante isso que a gente está falando, né? Nessa frase, quando diz os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos, mas a gente tem que fazer esse trabalho conosco. E aí, dentro do livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, ele tem uma lição 5 que é muito interessante, que fala do caminho do reino, porque isso é uma conquista que a gente tem que buscar de dentro para fora. E aí ele só coloca, só para a gente refletir, o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens, ou seja, dos nossos interesses, das nossas vaidades. Eu não vou dar uma aula porque tem pouco aluno, o que for. O trabalho é do Cristo, é um trabalho de construção nossa nessa proposta de brilhar o reino de Deus dentro de nós. Porque às vezes a gente quer o externo, a gente quer a conversão do outro, mas às vezes não é o momento dele. Quando fala do ansiar, é ansiedade. E a fé é uma construção. Tudo vem no seu tempo. E cada um tem uma forma de olhar Deus. Né? Então, até, lógico, a gente vai pelo lado da nossa doutrina, mas o importante é entender a grandeza dele e exercer a lei de amor, justiça e caridade no tempo dele. Não por números, mas pela transformação moral, que até bem falou numa lição nossa, que é muito marcante. A diferença do crer para converter. É uma coisa muito mais profunda e que exige muito mais de nós, não é, meninas? Vai, Ritinha, consegue falar? Eu já comentei esse parágrafo. Vai com o próximo, você pode ler, estou anotando aqui o livro, estou passando aqui. Semelhante atividade, não é isso? Isso. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Esse parágrafo me lembrou, às vezes, quando você está numa sala em que tem muita gente, às vezes as perguntas são feitas, às vezes o cursista, né, a pessoa está ali, às vezes ela não percebe, mas às vezes ela é usada de uma forma equivocada para distrair a mensagem que tem que ser colocada naquele estudo. Perguntas que vão destoar, né, do conceito. E é o que ele fala aqui. Às vezes, há um projeto, e se a gente tem um número absurdo de pessoas, pode atrapalhar esse projeto. Então, é interessante que aqueles que realmente estejam comprometidos com o trabalho, que realmente queiram estar no trabalho, querem contribuir com o trabalho, estejam ali. Por isso, a importância da gente olhar para a qualidade, não pela quantidade.
né, até mesmo quando eu comecei nos estudos espíritas na nossa casa, às vezes a gente estava na sala e a gente percebia nitidamente aquelas perguntas que visavam, né, polemizar ou desviar, né, do cerne da questão para distrair, né, e muitas das vezes trazer uma confusão que não era o objetivo. O objetivo é sempre o esclarecimento e o acolhimento. E aí o instrutor ele tinha que ter habilidade, né, de trazer uma resposta, porque você não pode deixar aquela pessoa que faz uma pergunta sem uma resposta, mas não usar o tempo todo e nem permitir que traga polêmica naquelas questões, né? Então, realmente, tem que ter habilidade nessa ideia, mas a gente tem sempre que lembrar que a qualidade é o mais importante. A gente, eu, a Rita, né, fazemos parte do Encontro de Jesus. E uma vez, uma das nossas coordenadoras falou, quando você olha, né, a Rita entrou numa época, depois eu entrei, cada uma de nós entrou numa época. E estamos lá, desde que entramos, estamos lá até hoje, né, cada uma no seu ano. A gente vê muita gente indo e vindo, chegando e indo embora, chegando e indo embora, chegando e indo embora. E todos aqueles que permanecem ali são aqueles que estão compromissados com o encontro, compromissados com esse trabalho de divulgação do evangelho mais aprofundado. Então, essa a questão, né? Cada um está compromissado com alguma coisa e a gente tem sempre que ter muito cuidado quando a gente vê multidões próximos, né? Às vezes dá muito problema, muita dificuldade. E aí, Rita, é interessante você trazer essa questão, né, do encontro espírita sobre Jesus, que a gente lembra também que muitas das vezes chegam alguns companheiros que vêm com o receituário com a carta do plano espiritual, né? Vá para o encontro de Jesus estudar. E aí vem um recadinho para a coordenação, né? A pessoa está aí para estudar e ser acolhido. Então, a gente já sabe que aquela pessoa não vai trabalhar no encontro. Aí, daqui a pouco, ela desaparece. Por quê? Ela precisava aquele momento ali. E a gente percebe isso claramente, até no desenvolver do estudo durante o ano preparatório para o encontro, as perguntas que surgem. E tem dia que o estudo é uma catarse, parece uma terapia, uma sala de terapia. Exatamente. Um grupo. Há 2 semanas atrás, porque ontem foi a conclusão. Na semana retrasada, na semana passada, interessante que a companheira, ela me permita, Janaína e o Oswaldo, eles se prepararam para o estudo. Chegou na hora, tudo que eles tinham se organizado na cabeça, no papel, não sei o quê, o Oswaldo levou um maior tempo fazendo a primeira parte do estudo. Ele foi explicando ipsiline. E aí eu ficava assim, por que você está explicando tanto? E aí ele, não sei. E a espiritualidade mandando. Depois, no final, que a gente foi entender o que tinha de espírito desencarnado naquele dia, naquele momento dentro da sala, era 3 vezes mais do que os encarnados. E os encarnados, um ou outro falou assim, nossa, que bom, porque eu ainda não tinha conseguido entender isso. E as perguntas, quando vinham, eram perguntas que a gente ficava... Não era pergunta no sentido de tumultuar, mas no sentido realmente que era claro para a gente que era a ignorância do saber mesmo, e a busca do saber. Mas depois, muitos... Eu não sei bem por que eu estou te perguntando isso, não, mas aí fazia a pergunta. E aí ia ser esclarecido. E aí, depois, no final, quando a gente foi fazer a nossa avaliação ali no grupinho, só a gente, perceberam o plano espiritual, perceberam quantos... Eu falei, hoje, realmente, a gente não vê. Eu, pelo menos, não vejo. E nós, do grupo que estávamos ali, ninguém tem a visão. Mas todo mundo teve a percepção de sala cheia, de espíritos ávidos do saber, da busca do saber ali, do conhecimento do que estava sendo dito, e a necessidade de cada um ali. É essa construção desse reino aqui, né, que é o que a gente está falando. Fala, Cláudia. E é interessante, porque como a espiritualidade nos trabalha, quando a gente está nessa busca, dessa conexão com o reino de Deus dentro de nós. E aí nós somos médiuns, né? E aí, dentro do livro Seara dos Médiuns, que é de Emmanuel, ele tem um capítulo que fala da reforma íntima, que vale muito a pena ler esse parágrafo, quando a gente fala assim, ó, o entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um
que é loucura reclamar a santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. Então, ao invés de fazermos o proselitismo, de converter o outro aos nossos ideais, que a gente faça essa construção da reforma íntima através dessas nossas vivências, a ressignificar, né? Porque a gente tem uma característica de julgar ou de por que isso, por que aquilo. Em algumas situações, e se a gente observar na nossa sensibilidade, nós somos usados pela espiritualidade o tempo todo, seja no amparar o outro, na nossa fala, numa instrução, e no dia a dia, principalmente pelo nosso exemplo, mais até do que a fala. A gente é testado no nosso dia a dia com o que a gente se propõe a fazer, porque isso é uma construção nossa, não é, meninas? Assim, dentro do que vocês falaram, porque existe um amadurecimento. Uns entram e saem do trabalho porque ainda não estão preparados, mas eles pelo menos já buscaram algo. Isso já é um momento de um despertar, e cada um vai germinar a parábola do semeador, no momento certo, na hora certa. Essa é a proposta de Jesus, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos despertando dentro das situações, não é isso? É isso, sim. Então, vamos seguir aqui na leitura do próximo parágrafo. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente. Os grupos de fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semi-cegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. É muito interessante essa expressão aqui, né, que é a passagem que está em Lucas, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, porque você não pode atestar o estado de espírito do outro pela sua aparência exterior, nem pelas suas vestes, nem pela sua expressão facial, nem muitas das vezes pela palavra que ele usa, porque muitos espíritos de grande envergadura moral encarnam em ambientes simples, em ambientes muito tranquilos, sem muita luminosidade material, né? Sem muito brilho da matéria, e ali habitam espíritos que já encontraram esse reino de Deus. E é muito... Quando Jesus traz para nós essa ideia, você pode estar em qualquer condição material e você pode estar vivenciando o reino de Deus, porque ele é um estado de espírito. Da mesma forma, a questão de se estar sozinho e se sentir sozinho, ou não se sentir sozinho, tudo isso é uma questão íntima, é um trabalho interior, é um processo interior, que nada exterior vai atestar. Muitas pessoas vivem sozinhas, mas não se sentem solitárias. Muitas pessoas vivem com muitas pessoas e se sentem solitárias. A mesma coisa essa questão do estado de reino. Existem pessoas que vivem a miserabilidade, vivem as dificuldades, a doença, vivem milhões de situações, mas não trazem a crença em Deus e têm uma esperança, e quando você conversa com essas pessoas, verdadeiras lições de moral. Gente, eu não sei o que vocês escutaram do que eu falei, porque vocês sumiram algumas vezes, eu nem sei como é que está essa situação aqui. Fica tranquila, praticamente tudo. Fala, Cláudia. É interessante, dentro do que a Rita leu para a gente, né? Constituindo gloriosa luz, né? A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. E aí, Emmanuel, né, que no livro Rumo Certo, é o capítulo 23, fala do autoaprimoramento, dessa busca que a gente tem que ter, dessa luz. Como é que a gente vai espalhar a luz se a gente tem as nossas sombras, né? Então, fazer esse trabalho dentro da proposta da reencarnação, porque é através da reencarnação que a gente vai sedimentar e aparar as nossas arestas dentro da nossa imperfeição. Somos espíritos imperfeitos, mas já temos a luz do caminho do Cristo no nosso dia a dia, um norte. Então, quando ele fala aqui, semicegos, do túnel da carne,
bendito esquecimento do passado, né? No capítulo 5, o item 11 do Evangelho, que nos faz, dentro dessa proposta da reencarnação, evoluirmos, buscando trabalhar mais o nosso lado luz do que o nosso lado sombra. Então, assim, essa lição, que é a 23, cujo título é Autoaprimoramento, de Emmanuel, no livro Rumo Certo, é muito de indagar como é que a gente está nessa busca. Como é que está? Eu lido com as minhas vicissitudes e por que da reencarnação, se a gente observar com o que a gente está estudando. É uma escola, e a gente está nessa busca de melhorarmos cada vez mais. É isso que eu tinha, as minhas ponderações, meninas. Interessante, né, que esse parágrafo que você grifou, né, quando ele fala aqui no finalzinho, gloriosa luz do templo interno, me lembrou, não sei se a Rita vai lembrar disso, uma vez o doutor Erma mandou um receituário, uma resposta, não sei se foi uma resposta ou se ele só encaminhou um receituário para a coordenação do Encontro de Jesus, lembrando a cada um de nós que o ano inteiro que tínhamos para estudar era para aprendermos a acender as nossas luzes, para no dia do encontro poder ensinar quem lá estivesse a acender a sua luz própria. Então, quando ele fala em acender aqui a luz, me lembrou disso, porque é um preparo que a espiritualidade vem fazendo conosco através desse estudo. Claudinho, eu acabei não escrevendo o livro. Aí, esse preparo é exatamente com esse estudo. Como é que a espiritualidade nos prepara dentro da doutrina espírita? Através do estudo. Através do quê? Através do conhecimento. Se eu não conheço, eu vou me manter no que eu estou, porque está bom, está cômodo, eu não sei como sair disso. Aí é aquela história sempre do quem mexeu no meu queijo, né? O mito da caverna, é sempre assim. Eu não conheço lá fora, aqui está bom, eu vou me acomodar aqui, e assim a gente fica. E o convite é exatamente o contrário. É a questão da lei do trabalho, né? E de sociedade, que eu preciso trabalhar e preciso conviver para que eu possa, assim, aprender a construir esse reino em nós. E o Cláudio está falando do seguinte: como funciona aí no CELD? O trabalhador tem que estar estudando constantemente para trabalhar ou não há essa obrigatoriedade? O que acontece, Cláudio? A gente chega e a gente é encaminhado normalmente para os estudos iniciais. Nós temos uma grade de estudos que é o que é o Espiritismo, história do Espiritismo, isso que é o Espiritismo, história do Espiritismo a gente estuda em um ano, 6 meses para cada um. Depois a gente vai para o Livro dos Espíritos, Livro do Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e Obras Póstumas, que é um dos poucos centros espíritas que a gente sabe no Brasil que estuda o livro Obras Póstumas. E nós estudamos o livro Obras Póstumas. Inclusive, eu e Rita somos coordenadora de turnos em dias diferentes do curso de Obras Póstumas. Nesse caminhar desse estudo, nós temos o plano espiritual, como a gente sempre faz um receituário, e, como a Cláudia bem lembrou ainda há pouco, todos somos médiuns. Kardec falou isso para a gente lá no Livro dos Médiuns. E por Kardec ter dito isso, o que é feito? A gente faz um receituário para saber se a gente tem obrigações mediúnicas, porque a gente tem companheiros na nossa casa que trabalham há anos na casa na divulgação, fazendo muitas palestras maravilhosas, muita coisa, escrevendo até livros, mas o companheiro não tem compromisso com o passe, por exemplo. O companheiro não dá um passe de salão porque ele não tem o crachá de passista e ele não fez o curso do passe. Então, na casa, nós temos muitos estudos antes de começarmos a trabalhar. Não é comum na nossa casa chegarmos lá e sermos colocados, por exemplo, dentro de uma sala de um trabalho mediúnico, que é um trabalho reservado para médium, que é o antigo trabalho da desobsessão, tá? Ou no trabalho de tratamento espiritual, que é o que se chamava antigamente de trabalho da cura. Então, para isso, a gente estuda muito. As pessoas até dizem assim, vocês no CELD estudam muito. Por quê? Para a gente errar menos.
Então, com todo esse estudo, é para que a gente erre menos e consiga cumprir o nosso mandato mediúnico numa condição melhor, tá? E aí, se foi claro para você, Cláudio? Qualquer coisa, Cláudia, a gente tem no nosso site www.celd.org.br o cronograma dos nossos estudos, que tem o passo a passo. E se você não for do Rio, não estiver no Rio de Janeiro, quando abrir as inscrições, você tem condições de se inscrever e fazer um curso online, à distância. Tá? E a Odisseia diz para a gente, esse estudo calou fundo em mim, concordo em tudo, mas ainda estou no esforço. Todos nós, Odisseia, não pensa que a gente não está, a gente está aqui no esforço, porque é como a gente costuma dizer, tem que ter cara de pau para falar de evangelho, porque a gente ainda não cumpre, a gente não faz isso 100%, então a gente está aqui no esforço maior ainda, né? Falando para o mundo, porque não é para uma salinha fechada meia dúzia, é para o mundo agora, né? Começando a me compreender até onde a espiritualidade me comanda e onde está o meu esforço. É isso que a gente tem que lembrar sempre, né, Odisseia? Porque lembrando também da 459, os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. Mas esse muito mais do que imaginamos, nós temos que ter a noção de para que caminho está sendo levada essa influenciação. E é interessante quando você traz isso, que você está nessa avaliação desse caminhar. Obrigada aí pela colaboração. Fala, Rita. E aí a gente vai para o último parágrafo, não é isso? Vamos lá, para o último parágrafo, que a hora urge. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o remédio preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, é divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. É interessante isso aqui, porque o corpo ele é de suma importância para a nossa estada na vida material. E a gente deve honrá-lo no sentido de cuidar dele da melhor maneira possível, porque é o nosso instrumento de trabalho. Mas ele não deve ser venerado, porque ele vai perecer como tudo que é matéria. E o que vai permanecer? O espírito imortal, que é aquele que vai habitar. Habitar não no sentido de ir até, mas é aonde o reino de Deus habitará, que é dentro de cada um de nós. E é isso que a gente tem que buscar, esse trabalho de construir dentro de nós o reino de Deus. Meninas, espaço para vocês. É interessante a importância, né, do cuidar do corpo e da carne, como bem sinalizou a Rita Martins, que está até no Evangelho, é o capítulo 17, item 11, que fala da importância de cuidar do corpo e do espírito, e da proposta da reencarnação. E aí, até dentro desse estudo, me fez muito pensar, a gente fala muito do reino de Deus dentro de nós, que é essa construção interna que irradia, né, para nós e para quem está ao nosso lado. Mas também a gente não pode esquecer que o reino de Deus está no meio de nós, quando a gente vê a questão do conceito do fluido cósmico universal, quando a gente vê as maravilhas do belo, e que Denis fala muito, né, da natureza, esse resplandecer. Então, que a gente use a experiência da reencarnação para também despertar para esse outro olhar. O reino de Deus está dentro de nós e no meio de nós, porque a gente vai observando da partilha, de como a gente precisa partilhar esse olhar, dessa conexão com a espiritualidade através dessa visão de Deus e da proposta da reencarnação. Dentro do livro Depois da Morte, na quarta parte, quando fala da vida superior, fala as orientações que os espíritos elevados, como é que eles veem essa proposta. Isso é um patamar para a gente também olhar e fazer a nossa construção desse reino de Deus através da vivência, do que eles passam para a gente. Então, esse capítulo é o capítulo 35. Eu vou botar as minhas, os livros que eu estou falando, porque faz a gente amadurecer o olhar, porque isso aqui mexe com a gente, nessa transformação íntima dentro da reencarnação. É isso, meninas. E aí, só para a gente fechar, né, que a gente possa permanecer firme na proposta do estudo, do aprendizado, da busca desse aprendizado,
para estarmos cada vez mais construindo esse reino dentro de nós, que é o convite, né, que Jesus nos traz quando ele diz que o reino de Deus ainda será implantado aqui na Terra. E essa implantação desse reino na Terra passa por cada um de nós. Então, é que o convite que a gente deixa é esse. E o Cláudio nos lembra, devemos cuidar dos dois, com a consciência de que uma hora ou outra, um ficará pelo caminho. Esse corpo fica, né? E o espírito permanece, e a gente tem que ter essa noção. Isso, Claudinha, obrigada aí de você ter colocado. E aí, gente, antes da gente fechar, antes de eu devolver para a Rita fechar, eu vou trazer um convite para quem ainda não fez inscrição, ainda dá tempo. Sábado, domingo que vem, é o 7º Congresso Espírita Leon Denis. A nossa Casa Espírita está aniversariando em agosto. Então, a gente começa os festejos da nossa casa com esse congresso. Esse congresso é um estudo do dia todo, começando às 8 horas da manhã, com os credenciamentos. Às 9 horas, a gente inicia os estudos. E nós teremos a nossa querida Luzia Matias, que é uma trabalhadora da nossa Casa Espírita, que ela vai estar falando do livro O Problema do Ser e do Destino. Teremos também a Maria Cristina, que é uma trabalhadora de outro centro espírita na Barra, que vem falar para a gente do livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. A Maria Tereza vai trazer para a gente o Espiritismo na Arte. Maria Tereza Casmamin. Ela traz para a gente o Espiritismo na Arte. E o Lucas Sampaio, que vem da Bahia, de Salvador, Bahia, vem falar para a gente do livro O Grande Enigma. Então, é um dia todo de estudos, vai valer a pena, e quando a gente realiza a inscrição, ao chegar no CELD no domingo, para nos credenciarmos, nós vamos receber uma pulseira, vamos receber uma bolsa de Leon Denis, que é o que a gente está convidando, que é um presente de Leon Denis. A gente faz aniversário e a gente ganha o presente, né? A Casa Espírita faz aniversário e a gente ganha o presente. A casa nos dá esse presente, uma bolsa do Congresso e um livro de Leon Denis. Então, a gente aguarda todos vocês. E também já deixamos aqui para vocês que na semana que vem a gente vai estar com uma reprise do estudo em situação, em função desse trabalho que nós vamos estar envolvidos na nossa Casa Espírita. Como termina às 16, mas até você fechar tudo, a gente não vai sair de lá antes das 18, vai ser, tá? Mas a gente conta com todos vocês, prestigiando e orando por todos nós. Que possamos ter uma semana de muito aprendizado, de muita luz, de muita paz, e um beijo no coração de cada um de vocês. Ritinha, te devolvendo aí para a prece. Vamos rezar, gente. Cláudia quer falar? Fala. Não, só quero desejar uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe, só isso. Pode fazer a nossa prece, Ritinha. Vamos rezar, gente. Vamos agradecer a Deus pela vida, a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, a oportunidade de estudar, de trabalhar, de conviver, de viver, aprender, nos redimirmos, essa oportunidade bendita que Deus nos proporciona através da reencarnação, pedindo a Ele que abençoe a todos os corações ligados a nós, encarnados e desencarnados, pedindo, Senhor, pelo nosso Estado, pelo nosso país e pela nossa terra. Fica conosco, Senhor Jesus, porque muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.